Boa noite, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão, trazendo a alegria e a certeza da vitória, em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus por estarmos aqui e prestar um culto a Ele. Pai amado, muito obrigado por estar na Tua casa e a certeza, grandioso Deus, que o Senhor está ao nosso lado, ouvindo as nossas petições, também os nossos agradecimentos. Amém. E queremos colocar diante do Senhor, grandioso Deus, o louvor, as orações, a Tua palavra, abençoando, grandioso Deus, também o Teu servo, grandioso Pai, que ministra, grandioso Deus, a Tua palavra diretamente aos nossos corações. Que venhamos, grande Pai amado, refletir tudo aquilo, Pai amado, que será ministrado nesta noite, e que saímos daqui fortalecidos e preenchidos com a Tua graça. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Bondade de Deus. Tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu
tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Posso continuar de pé? Nós vamos estar agora passando a um momento de intercessão, e eu quero convidar os irmãos que querem vir à frente para trazer algum nome em seu coração ou alguma necessidade em seu coração, agradecimento. Nós vamos estar orando juntos aqui na frente. Na nossa coluna de oração nós temos a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral, o Zé, o irmão da Terezinha, e hoje nós tivemos boas notícias, né, dele. Deus abençoe, graças a Deus, né, as coisas estão bem, ele está se recuperando, né, e já foi para o quarto. Então, graças a Deus, né, já é melhora no quadro da operação do Zé. Zé operou o coração, ele é irmão da nossa irmã Terezinha. O José, irmão da irmã Marielita, que também não está bem de saúde. Nós vamos estar orando também pela família enlutada da irmã Edir, a Edmeia. Hoje pela manhã nós ficamos sabendo que a sua mãezinha partiu, né? Partiu para a eternidade e passou mal à noite, tomou um tombo e aí não aguentou ali, né, o tombo que tomou. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ligamos lá para Campos e a irmã Edir precisa muito que nós oremos por ela, para que a força do Senhor esteja agindo em seu coração, porque ela acompanhou tudo aquilo que aconteceu com a mãezinha dela. Então, os irmãos podem imaginar o que ela passou e ainda está passando. E o nosso irmão Neuci já chegou em Campos, graças a Deus chegou bem, e vai estar acompanhando o sepultamento amanhã. Ela já está na primeira igreja batista de Campos, ali o corpo sendo velado e já preparando para o sepultamento de amanhã. A Luana, que foi um pedido da nossa irmã Naná, essa menina, ela já foi desenganada pelos médicos, mas como nós falamos, né, quem dá a palavra final é o nosso Deus. E nós, como igreja, vamos estar intercedendo por ela, mesmo sem a conhecer. O João, o Darlan, a Fabiana, que também é um pedido da nossa irmã Marinalva, né? O André, a Lorena, a Marinalva também, que está com o dedo do pé quebrado e também fez uma operação também maxilar. Nosso irmão Disseu, Ivanete, Maria Nazaré, Thaísa, bairro de São José, Maricá e autoridades. E também a gente não tem visto nosso irmão Marcos com a família, com a Érica e a Sofia. Eles estão bastante gripados e desde quarta-feira, mais ou menos, eles não têm vindo à igreja e têm dito que a gripe está muito forte lá. Eles estão passando por um momento muito difícil com essa gripe que veio com toda a força e assolou a família. Vamos estar orando também por esses irmãos. Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem respondido às nossas orações. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor está aqui nesse lugar. Muito obrigado, Pai, porque os irmãos aqui estão reunidos, crendo no poder do nome de Jesus e orando no poder desse santo nome, Pai. Por todos esses pedidos, pela família enlutada da nossa irmã Edir, que Tu possa estar consolando os seus corações, Pai, e possa estar guardando também para que eles possam voltar em segurança para a sua casa, Pai. Abençoe, Senhor, cada nome que foi citado na nossa coluna de oração. Entra com providência em cada vida. Esteja com cada irmão que está aqui à frente, Pai. Toma cada um deles em Tuas mãos, Pai.
Vê, Senhor, cada coração, sonda e responde conforme a tua vontade. Abençoe, Senhor, aquele que estará assistindo esse culto pela internet, ou melhor, que já está assistindo ou que estará assistindo, que tu possa estar falando ao seu coração e que tu possa estar respondendo também o anseio desse coração. Abençoe meu irmão também, o Alder, que hoje comemora mais um ano de vida. Senhor, que tu possa estar agindo na vida dele, orientando ele, para que ele possa, Senhor, estar tomando as decisões direcionadas por ti, Pai. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Vamos permanecer de pé para mais um louvor. Estás cercado de toda a glória.
Podemos assentar, irmãos. Nós vamos ter o culto infantil. Cadê a nossa irmã Naná? Está aí? Não sei se deixou alguém. Vai ter o culto infantil, irmã Naná? Bom, então, não? Então nós vamos estar já passando o momento da mensagem. Pela manhã, nós usamos o tema pelo poder do Espírito Santo. E ali nós estudamos um pouco a doutrina do Espírito Santo, como ele age, a interpretação que as pessoas dão a essa doutrina ao agir do Espírito Santo, e é totalmente diferente de muitas doutrinas que às vezes é colocada diante das igrejas. O poder do Espírito Santo, ele se revela na vida das pessoas. É dessa forma que o Espírito Santo age, não em coisas exteriores, não em manifestações, mas sim mudando a nossa vida e a cada dia mais nos dando a capacidade de nos santificarmos diante do Senhor. E é assim a ação do Espírito Santo. E pela manhã nós estávamos falando isso. E quando eu estava preparando essa palavra pela manhã, logo depois eu falei, por que também não pregar pelo poder do Evangelho? Que é algo também muito poderoso, que a palavra de Deus também nos ensina que o Evangelho é o poder de Deus. Então, pela manhã nós aprendemos do Espírito Santo, e hoje nós vamos estar refletindo sobre a salvação. Vamos estar lendo no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, na Nova Tradução Linguagem de Hoje. Está aparecendo com os irmãos silenciosamente podem estar acompanhando junto comigo na mesma tradução. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar. Vamos repetir, pois ele é o poder de Deus para salvar? Pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra lida. Ajuda o Teu servo na reflexão dela. E, Senhor, prepara os nossos corações para recebê-la, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a introdução, eu gostaria de usar o próprio texto como introdução, mas o desenvolver da mensagem, nós vamos estar falando sobre o Evangelho e sobre tudo aquilo que ele faz. É claro que a gente não vai esgotar esse assunto, porque o Evangelho é algo muito extenso, ele faz muito mais pelo ser humano, e nós vamos estar sempre estudando sobre o Evangelho. Mais coisas nós vamos descobrir de como Deus age através do poder do Evangelho na vida de uma pessoa. Nós separamos 4 tópicos, mas a introdução eu gostaria de usar o texto que foi lido e não expor o texto que foi lido, mas introduzir ele na hora da reflexão da mensagem. O que Paulo ensina à igreja de Roma? O Evangelho é a principal fonte. É isso que ele ensina à igreja de Roma, quando ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo podia ir ali, pregar aquela igreja, ou escrever uma carta àquela igreja, colocando as suas próprias ideias e não colocando o que era principal para a igreja. Ele poderia ter colocado o Evangelho como algo secundário, porque Paulo ele tinha bastante conhecimento, ele era uma pessoa bastante letrada, então ele podia tentar convencer as pessoas com os seus argumentos. Mas Paulo deixava em primeiro lugar essa questão: olha, eu vou primeiro pregar o Evangelho a vocês, pregar a palavra de Deus, porque isso é o principal
para a conversão de vocês. Nós podemos ter uma experiência de vida, nós podemos ter um milagre na nossa vida, nós podemos passar por um momento onde nós fomos poupados em algum acidente, aí a gente, né, começa a refletir sobre aquela questão e pensar mais em Deus, mas Paulo sabia que a verdadeira fé começaria através do ouvir a palavra de Deus, e por isso que ele começa dizendo: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? A igreja precisava ouvir em primeiro lugar que Cristo morreu na cruz para salvá-los, e isso era o quê? Loucura. Isso era um evangelho de loucura para os gregos. Como é que vocês podem aceitar algo assim? Isso é uma loucura. Um evangelho de alguém que foi pregado na cruz, que foi crucificado como um ladrão, mas ele se permitiu crucificar-se na cruz, se entregando na cruz para a nossa salvação, e o evangelho precisa passar pela cruz, né? Tem um cântico que diz: eu vou passar pela cruz, e aí aquele cântico começa a desenvolver, e o tempo todo o autor canta aquela música: e eu vou passar pela cruz. Paulo sempre passava pela cruz, antes de ensinar qualquer outra coisa, qualquer outra doutrina, e ele fala: eu não me envergonho desse evangelho que pode ser visto como loucura. Ele tem o poder para salvar, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Se a gente for pregar qualquer outra coisa que não seja o evangelho de Jesus Cristo, ele não tem poder para salvar ninguém. E esse evangelho de salvação, ele também tem sido colocado num plano secundário na hora de se pregar o evangelho nas igrejas. Tem se colocado outras doutrinas na frente, uma delas, a principal, é a doutrina da prosperidade, ou colocado as doutrinas de cura, ou de revelação, uma série de doutrinas, que no final, o evangelho, a pregação do evangelho, que é o poder para salvar, fica às vezes em segundo ou até em último plano. Em terceiro lugar, ele mostra como Deus nos aceita, que é por meio da fé, do começo ao fim. Nós temos que começar a nossa vida pela fé, continuar pela fé e terminarmos pela fé. Temos que viver de fé em fé. É assim que a palavra de Deus nos ensina. E é a fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois nós vemos que ele fala o seguinte: que temos vida através do poder do evangelho. Como dizem as escrituras sagradas: viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Você crê no poder do evangelho, você tem fé, e aí você é aceito por Deus através da fé no evangelho de Jesus Cristo. E o primeiro tópico que eu gostaria de desenvolver com os irmãos é: pelo poder do evangelho eu encontro cura para a cegueira espiritual. Quando nós vemos o comissionamento de Paulo, naquele momento em que ele é comissionado, lá em Atos 26, 18, diz assim: você vai abrir os olhos deles, o Espírito Santo falando a Paulo, você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Olha o que é a pregação do evangelho. Sai da escuridão, nós vamos falar sobre essa escuridão, para a luz. Sai do poder de Satanás para Deus. Nós não podemos fazer essa transição de estar no poder de Satanás, ali sobre a autoridade de Satanás, para Deus, só através da pregação do evangelho. Então, por meio da fé em mim,
eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus. Aqui a cura para a cegueira. E que cegueira é essa, pastor? A cegueira espiritual. Quando nós olhamos para algo e nós não identificamos que aquilo pode ter um poder espiritual que venha prejudicar a nossa vida. Nós podemos vislumbrar coisas que nós não conseguimos ver anteriormente, que nós não podíamos ver. Mas aí, com a pregação do Evangelho, esse véu, ele é desvendado. E nós podemos observar tudo aquilo que está no campo espiritual. Nós ganhamos olhos espirituais. Nós acho que vamos cantar sobre o tocar, Senhor, tocar meus olhos, né? Eu verei a tua face. Acho que nós vamos cantar esse cântico hoje, daqui a pouquinho. Não? Bom, a gente canta um cântico que diz isso, né? Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a sua face. Tô ligado, tá vendo? E nós vamos cantar sobre isso. E é verdade, a cegueira espiritual, ela só pode ser curada através da pregação do Evangelho. Esse é o remédio para a cegueira espiritual. E nós começamos a ter o discernimento das coisas espirituais. E assim nós entendemos melhor o mundo que está à nossa volta. Nós podemos enxergar aquilo que não enxergávamos antes. Por quê? Os nossos olhos espirituais estavam na escuridão, estávamos cegos. Somos comparados aos cegos espirituais. E o poder do Evangelho pode curar a cegueira espiritual. Em segundo lugar, pelo poder do Evangelho, eu mudo de direção. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz assim: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Na Nova Tradução Linguagem de hoje. Hoje pela manhã, o nosso irmão Dirceu, ele estava falando sobre a questão da conversão, de como ela é, que nós estamos andando em uma direção e quando há uma ordem, né, meia volta, vou ver, e você converte. Você, ao invés de ir naquela direção que está indo, você retorna. Mas ele falou ao princípio. Aí eu fiquei pensando sobre o retorno, mas sobre o princípio. Quando nós não estamos andando nos caminhos do Senhor, nós não tomamos uma direção meio à direita e meio à esquerda. Nós tomamos uma direção reta para longe dele. É esse o caminho do ser humano. Ele não vai por um caminho que ele está mais ou menos perto de Deus. Não existe um caminho mais ou menos perto de Deus. Muitas vezes as pessoas se enganam. Não, ele ouve uma rádio evangélica, ele gosta, ele é amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho não é convertido. Nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão precisa ser radical. Nós estamos andando em linha reta para longe. O Senhor está aqui, a gente está tomando esse caminho aqui, não esse aqui, esse daqui não. Eu estou tomando um caminho para lá. Quando a gente converte, a gente vai, volta e retorna para Deus. Não é para o meu caminho, para o início não, é para Deus. A gente não para no início não, a gente continua, irmão. Porque Ele quer que a gente vá para lá e não para cá. Longe dEle, reto. E é assim que o ser humano, ele trilha os seus caminhos. Ele acha que seus caminhos são perfeitos. Não, a minha vida é uma vida que eu cuido da minha família. Eu sou um bom pai de família. Eu sou uma boa mãe. Eu sou uma boa esposa. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom filho. Nada disso está na direção de Deus. Você está arrumando para você, né, uma justificativa de que você não pode ser julgado por isso. E você está tomando a decisão certa.
segundo o que a justiça dos homens manda a gente fazer, segundo aquilo que você foi ensinado na sua educação. Não, eu trato as pessoas com muita educação, eu sou justo em minhas decisões, mas ainda você não está seguindo a justiça de Deus, que isso é o principal. Você é injusto diante de Deus. A sua justiça é comparada como trapos de imundícia, até um momento em que você encontra a justiça de Deus. E essa justiça de Deus é Cristo Jesus. E Ele faz você se converter daquela direção para a direção de Jesus. E eu estava pensando em quem que eu poderia colocar como referência daquela pessoa que mudou radicalmente a sua vida. Maria Madalena. Maria Madalena, ela era prisioneira, ela era escrava de 7 demônios. Olha, um demônio só já deve causar um prejuízo muito grande. Imagina o que 7 demônios causavam na vida dessa mulher. Mas, em Marcos capítulo 16, 9, diz o seguinte: Maria Madalena, ela estava no sepulcro, e a primeira pessoa que viu o Cristo ressurreto foi quem? Maria Madalena. Porque ela se tornou uma discípula de Jesus. Naquele momento em que ela estava ali para cuidar do seu mestre, ela vê o Cristo ressurreto. Ela tenta até abraçá-lo, né? Aí ele fala: Maria, não me detenhas, que ainda não fui ao Pai. Antes mesmo de ir ao Pai, ela viu Maria Madalena. Olha como é que foi uma conversão dessa mulher, que ela vivia na escravidão, debaixo do jugo de 7 demônios, e ela foi liberta. O endemoniado de Gadareno, ele não tinha vida. Qual era a vida desse homem? Ele andava nos sepulcros, ele era acorrentado dentro dos sepulcros. Mas em Marcos capítulo 5, 18 a 20, diz que quando ele quis entrar no barco, o que Jesus Cristo falou? Não, você não vai entrar nesse barco, não. Você primeiro vai aos seus parentes, vai aos seus amigos e anuncia tudo aquilo que Deus fez por você. E aquele homem andava ali como um exemplo de liberdade que Jesus Cristo deu a ele. Recuperou aquilo que ele não tinha, a sua vida, que era oprimida por demônios. Zaqueu era o mais odiado de todos os pecadores. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquilo foi um escândalo. Ele era odiado, aquele homem. E o que aconteceu? Quando ele recebe Jesus na sua casa, ele se prontifica. Jesus não pediu para ele fazer nada. Se nós lermos o texto da conversão de Zaqueu, ele se prontifica a fazer o que? Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir essa pessoa 4 vezes mais. E se eu roubei alguém, eu quero fazer isso. Eu quero ajudar e dar metade dos meus bens àqueles que precisam. Jesus Cristo não pediu nada disso a Zaqueu. Ele se prontificou porque ele conseguiu reverter a direção no qual ele ia, por causa da pregação do Evangelho. Em terceiro lugar, pelo poder do Evangelho, é substituída as trevas pela luz. Olha, quando nós estamos longe do Senhor, nós estamos em trevas. Em João capítulo 8, versículo 12, diz assim: de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Quem não tem a luz está andando em trevas. Quem anda em trevas?
O que acontece com essa pessoa que anda em trevas? Em Provérbios capítulo 4, versículos 18 e 19, diz assim: a estrada em que caminham as pessoas direitas é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia claro. Mas a estrada dos maus é escura como a noite. Eles caem e não podem ver no que foi que tropeçaram. Aqueles que andam em escuridão estão tropeçando nesse mundo. Estão indo cada vez mais para uma escuridão mais profunda. Porque eles não têm uma luz para os guiar. Qual é a luz que pode iluminar a nossa vida? Tirar a nossa vida da escuridão? Jesus Cristo. E com a pregação do Evangelho, nós entendemos isso. E João, quando ele escreve lá no seu primeiro capítulo, ele diz que João Batista, ele não era luz, mas ele estava anunciando a Jesus Cristo, que é a verdadeira luz desse mundo. Então, se nós não estamos andando com Cristo nesse mundo, estamos andando em trevas, e estamos tropeçando, e nem vendo naquilo que estamos tropeçando. E cada vez mais vamos nos prejudicar a nossa vida, estar mais distantes de Deus. E quanto mais distante de Deus, o ser humano mais endurece o seu coração para a pregação do Evangelho. Essa é a verdade. Eu fico surpreso quando eu vejo, por exemplo, pessoas que se decidem lá quando já estão bem idosos, ou que se decidem num leito de enfermidade. Como é possível? Como Deus ainda consegue quebrantar aquele coração para a pessoa aceitar a Cristo? O ladrão da cruz. É impressionante a conversão daquele homem. Por quê? Como aquele coração não estava endurecido, vivendo a vida que ele estava vivendo? Ele mesmo próprio disse: nós estamos aqui pelo mal que nós fizemos. Eu fiz o mal, eu mereço estar aqui nessa cruz, mas aquele dali não. Isso acontece com o coração do homem. Quanto mais ele se afasta de Deus, quanto mais ele se acostuma à escuridão, menos ele busca a luz. A verdade é essa. Em último lugar, pelo poder do Evangelho, somos libertos. João capítulo 8, 34 e 36, diz assim: Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. João estava dizendo isso para aquelas pessoas que estavam ali naquele tempo, e diz agora para cada um de nós: eu afirmo a vocês, e isso é verdade, quem peca é escravo do pecado. Jesus estava dizendo isso e João estava escrevendo essa verdade. Mas no versículo 36, nós temos alguém que nos liberta, que diz o seguinte: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós podemos ser libertos por Jesus Cristo. O pecado, ele escraviza o homem de uma tal maneira que o ser humano, ele não consegue perceber que está sendo escravo. O pecado, ele não alimenta o desejo meu, não. O desejo do ser humano, não. Ele alimenta o seu próprio desejo. A verdade é essa. O pecado, quando escraviza, ele quer aquilo que é da vontade dele, não da vontade do ser humano. Será que a pessoa, ela quer ser escrava de um vício, sabendo que aquela escravidão de um vício, por exemplo, ela quer ser escrava da bebida? A bebida vai trazer o quê?
para a vida daquela pessoa. Vai acabar com os órgãos daquela pessoa, vai acabar com o estômago, vai acabar com o fígado, vai acabar com os rins, vai acabar com toda a saúde daquela pessoa. A pessoa que é escrava, por exemplo, do cigarro, ela vai acabar com o seu pulmão, mesmo que ela pare de fumar depois de um tempo. Aquilo que aconteceu no período que ela estava fumando vai ficar ali marcado na sua vida. A gente já viu pessoas que, por causa do prejuízo do cigarro, ainda continuam sofrendo consequências daquela escravidão do vício. A pessoa vai querer largar o seu tempo que ficou na faculdade e ficou ali 5 anos para conseguir a sua graduação, e depois de um tempo que recebeu a sua graduação, ele começa a exercer o seu ofício, e de repente, quando você olha, ele está numa Cracolândia. Ele supriu a sua própria necessidade? Não, ele supriu a necessidade do seu pecado. E é assim que o pecado faz com a pessoa não percebe que o pecado, ele não traz prazer, ele traz desgosto. Ela não consegue entender que o pecado, ele não traz liberdade, ele traz escravidão. Ele não consegue perceber que o pecado, ele promete vida, mas o salário do pecado é o quê? A morte. Isso é que o escravo, ele se submete a essa escravidão. E o pecado, ele vai fazer isso, vai escravizar a pessoa para suprir a sua própria necessidade, não a necessidade do ser humano. Mas aí, quando nós ouvimos o poder do Evangelho sendo pregado, nós podemos aceitar aquilo que vem pelo poder do Evangelho, a libertação do pecado. O pecado é algo muito destruidor, irmãos. O pecado, quando veio ao mundo, ele amaldiçoou o homem, amaldiçoou a terra, amaldiçoou tudo. O pecado é uma força destruidora. E quando nós somos dominados pelo pecado, estamos debaixo dessa tirania, o pecado está nos destruindo. Mas a gente vê Jesus Cristo dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A conversão, ela tem algo muito assim maravilhoso. Por isso que a gente fala que o maior de todos os milagres é o milagre da salvação, porque tira aquela pessoa das mãos do inimigo, tira do império das trevas e traz para o reino do Filho do seu amor. Liberta aquela pessoa de todos os seus pecados e perdoa os seus pecados e dá uma nova vida, torna aquela pessoa uma nova criatura. Por isso que é o maior milagre de todos. E o poder do Evangelho, ele prega esse milagre, um milagre que pode libertar. Vamos abaixar as nossas cabeças e vamos estar orando agora, refletindo de tudo aquilo que nós falamos nessa noite, do poder do Evangelho. Esse Evangelho que é pregado, o Evangelho de Jesus Cristo, que fala da salvação que veio através de Jesus, um Jesus Cristo que foi pregado na cruz para nos salvar, um Jesus Cristo que é a maior prova de amor que Deus deu à humanidade. E isso nós vemos na Bíblia também, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus, quando olha para o pecador, ele em seu coração, ele está dizendo: olha, eu entreguei o maior bem que eu tinha, que era o meu filho, por você. Eu te amei, eu te amo. Deus, Ele nos ama. E a pregação do Evangelho fala desse grande amor de Deus também. Se fôssemos continuar refletindo do que é o poder do Evangelho, nós vamos ver o que Ele pode fazer na vida. A salvação, ela acontece de uma só vez na vida de uma pessoa.
mas o desenvolver da salvação continua na nossa vida, através da santificação, através do Espírito Santo de Deus. Que muitas pessoas podem estar pensando assim: eu não vou conseguir. Vai conseguir. A palavra de Deus diz isso, porque você não vai conseguir você mesmo. O Espírito Santo de Deus vai agir na vida dessa pessoa e vai consegui-la fazer vencer. Ninguém pode esperar melhorar para vir para Deus. Não. Você precisa vir para Deus para Ele te fazer melhorar. É assim que a palavra de Deus nos ensina, que a salvação, ela precisa ser um ato, mas um ato de fé. Quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus e nós abrimos o nosso coração com fé e cremos nele, e a fé vai continuar do início ao fim a agir na sua vida, e essa fé só vai se desenvolver através da salvação em Cristo Jesus. Há alguém que hoje está aqui na igreja, está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não se entregou a Jesus Cristo, quer tomar uma decisão nessa noite, uma decisão de estar ao lado do Senhor, de um compromisso sério com o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o poder. Você não está recebendo qualquer palavra, você está recebendo uma palavra de poder. Para pensar nisso. E quer tomar uma decisão ao lado de Cristo? Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Alguém? Deus, Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer, mas eu preciso crer nele. Vamos ficar de pé. E você que está aí nos assistindo pela internet, ou que vai assistir esse culto, creia no poder do Evangelho. Ah, mas eu já tentei de tudo. Você tentou de tudo. Deixa Deus fazer aquilo que você não consegue fazer. E só o poder do Evangelho que vai conseguir fazer na sua vida. Abra o seu coração para Jesus agora. Se você está ouvindo essa mensagem, aceite a Cristo agora no seu lar. Depois você procure uma igreja. Eu não estou te chamando para vir para a minha igreja, não. Uma igreja que pregue a salvação de Cristo Jesus, que pregue Jesus Cristo como seu Salvador. Você vai identificar se você entrar nessa igreja, porque você vai ouvir Jesus Cristo sendo a principal pregação. Aceite a Cristo como seu Salvador. Se o Senhor tocar, se o Senhor tocar meus lábios, eu serei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face.
Deixa Deus tocar na sua vida. Você precisa permitir isso, porque Ele quer tocar e te transformar. O primeiro e mais importante milagre foi o milagre da transformação. Foi da água para o vinho. Teologicamente, os teólogos analisam isso da seguinte maneira: que o maior milagre que Deus pode fazer na vida do ser humano é a transformação. E a salvação tem esse poder. Deixa ser transformado pelo Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Ele vai te entregar uma vida muito melhor. Se alguém quer tomar uma decisão também, a porta pode me procurar e falar: pastor, eu entreguei a minha vida a Jesus hoje. Eu vou estar orando por você. Tome uma decisão, você que está ouvindo também essa mensagem, esse culto. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o último cântico, que diz que nós marchamos com o Senhor como um grande exército, um exército que conquista, mas o general é Cristo. Eu vou estar impetrando a bênção apostólica, logo depois estarei à porta cumprimentando os irmãos. Desejo uma boa semana a cada irmão que está aqui nessa noite. Quero agradecer a presença do Oswaldo, da Beth, da Maria Helena, que vieram aqui também. Temos um casal lá atrás. Muito obrigado pela presença de vocês. Que Deus abençoe, que vocês voltem outras vezes. Não sei se tem... sim, né? A nossa querida ali também. Que Deus te abençoe. Obrigado pela tua presença hoje. O irmão Paulo estava também sumido, está aqui com a gente hoje. Que Deus abençoe. E a irmã Creuza também, né? Está também sumidinha, né? Está aqui com a gente hoje, né? É Creuza, né? É Creuza mesmo. Porque todo mundo ficou olhando assim para o lado: quem é Creuza? Quem é Creuza? Achei que tivesse errado o nome dela. Ela estava fazendo falta. Que Deus abençoe também. As duas Juracis também estão meio sumidinhas, né? A gente está sentindo falta. Isso mesmo, o irmãozinho dela está operado e ela que está cuidando, né? Mas está sumido então com não propósito. Isso aí. Opa, que bom, olha aí, irmãos, que bom, né? Temos aí uma enfermeira de plantão para cuidar da gente. Vou abraçar a irmã também com muito carinho. Nós vamos estar impetrando a bênção apostólica. Com o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, esteja com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Vamos louvar ao Senhor.
virar.